Bom dia, meus anjos! A voz tá voltando, mas aquele vídeo de 40 minutos, vou te falar, sugou minha alma, velho. Continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Seon está atrás de jogadores, mas a maioria deles já foram contratados. Até que um aluno vem chegando atrasado. Ele tem o poder de andar pelas sombras escondido. Beon fala que está agradecido, mas pergunta por que ele está fazendo essa proposta para ele. O prota pensativo diz que pode fingir que já viu ele jogar. Fala que viu ele jogando as partidas da liga. Beon fala que sempre ficou no banco. Como ele viu isso? O prota fica sem conseguir responder, mas fala que ele tem um talento escondido e ninguém sabe sobre isso. Beon fala que ele está enganado. Ele não é forte e o superpoder dele não é legal. O prota manda ele parar de ser burro. Um caçador de talentos está falando, então é verdade. O verdadeiro talento dele é o superpoder que ele tem. Já viu muitos superpoderes, mas o dele é estranho, porque dá um bônus infinito na sombra. Beon fala que seu superpoder é uma bosta. Prota fala que os superpoderes são características dos usuários. Olhando pra ele, ele não parece ter confiança, é tímido, mas quer chamar a atenção, mas não sabe se exibir, por isso prefere ficar nas sombras. Olha vocês aí, ó. Vocês tudinho. Beon fala que é verdade, mas ele tá pegando pesado. O prota diz que esse superpoder pode ficar mais forte. Sente que isso pode evoluir ainda mais. Chama pra ele jogar no time dele por 2 anos. Se ele gostar, pode ficar por mais 3. Mas se ele acabar desistindo, vai dar 300 milhões como compensação. Mesmo que perca 2 anos, não vai ser ruim por um preço de 300 milhões. Beon fala que precisa falar com a mãe dele. O prota já manda ele subir na sua garupinha, já sai dirigindo na força do ódio. A mãe do Beon aceita o contrato sem pensar 2 vezes. O prota fala que foi muito bom na primeira escola, talvez consiga alguma coisa a mais nas outras. Assim que chega na próxima, já falam que todos foram contratados. Continua sua saga para recrutar, mas não encontrar nada, fica muito puto, dizendo que não deixaram nada para ele. Chega na última escola para dar uma olhada, mas já toma um não na cara, porque o aluno quer apenas jogar como hobby. Esse é o Jungmin, consegue encontrar a fraqueza dos alvos com seu superpoder. O diretor fala que o garoto recebeu várias propostas, mas não aceitou nenhuma. Jungmin fala que não quer jogar, ele quer ser um escritor para as pessoas. O prota fala que ele tem síndrome de artista. Pergunta o que ele acha de escrever uma história sobre ele, já que ele faz muito tempo que fizeram uma biografia sobre sua vida. Não quer se gabar, mas a história dele é como um mangá. Até pensou em contar para ele sobre o que aconteceu na última masmorra que ninguém sabe. Jungmin fala que vai assinar o contrato agora mesmo. O prota assina um contrato de 2 anos com ele também. Jungmin fala que queria perguntar por que o dono não tem um ponto fraco. É a primeira vez que vê alguém como ele. Mesmo olhando a equipe nacional francesa, não tinha ninguém como o dono lá. Por que ele não joga? O prota fala que não tem o hobby de destruir as pessoas. Diz que agora é hora do evento principal. Já liga pro Gerro perguntando quanto custa o Ryuki, mas antes de fazer isso vai fazer uma visitinha em um local. Enquanto isso, no Clube Spirits, os guardas ficam dizendo que o Seon não pode entrar no local. Eles se lembram de quando ele atacou todo mundo, mas deixam ele passar, dizendo que tentaram fazer o melhor para proteger o treinador. O Pro tava andando pelo local, dizendo que eles são muito ricos. O líder Kim fala que veio aqui depois dos guardas avisarem, fica nervoso, dizendo que o Seon é como uma bomba relógio, precisa tomar cuidado com o que vai dizer. O prota fala que veio aqui pelo Ryuki. Kim pensativo diz que o treinador Choi não quis deixar o Ryuki virar um tanque, porque a ideia veio do Gerro. Não quer ver a merda que vai dar quando o Seon encontrar ele. Fala que se ele tiver algum problema pode conversar com ele. O prota fala que não quer conversar 2 vezes, é melhor conversar logo com o treinador do time. No escritório do treinador, ele já tá todo cagado de medo. O prota fala que veio aqui negociar como um empresário. O Choi se tremendo, fala que é um prazer conhecê-lo. O prota pergunta se os dois já não se encontraram antes. Ele parece alguém um pouco familiar. O capitão do time fica perguntando de onde ele conhece o treinador dele. O prota fica perguntando por que o capitão tá aqui. O capitão fala que o treinador chamou ele no meio do treino. Choi fala que chamou ele aqui porque o capitão precisa saber o que acontece com o time. Kim pensativo fala que esse cara está pensando em usar o capitão como escudo se o Seon ficar
puto. O Prota fala que tá tudo bem, mas continua encarando o treinador. Fica perguntando se eles realmente não se conhecem. Choi, nervoso, fala que nunca eles devem ter se visto antes. O Prota continua dizendo que realmente conhece ele de algum lugar. Ele não pode negociar enquanto está pensando. Vai mergulhar nas suas profundezas de memórias. Choi fica dizendo pra ele não ficar pensando muito. Pode esquecer essas coisas. O Prota fala que não consegue lembrar na vida cotidiana. Mas por que ele não tenta lembrar de uma masmorra? Fala que agora se lembra. Nunca se esqueceria de alguém que lhe irritou em uma masmorra. Fica muito puto, falando que esse arrombado que lhe atrapalhou, ele tentou matá-lo depois que a masmorra começou. Não sabe por que deixou isso de lado. Choi, nervoso, fala que deixou até o bigode crescer para não ser reconhecido. Foi em 1993, 200 super-humanos iam participar de uma masmorra com um gênio daquela época. O Prota tá avisando todo mundo que na masmorra teria muitas armadilhas, por isso eles iam precisar tomar cuidado. Choi se meteu, falando que com tantas pessoas assim, seria melhor sair correndo e atropelando tudo. Sabe que ele é um tal de gênio, mas não parece ser tudo isso. Se quiser pode tomar o lugar dele de líder. Nessa hora o Sion quase mandou ele pro espaço, mas deixou avisado que iria dar uma lição nele. Choi dizendo que ele está apenas blefando, não dá pra ficar seguindo o plano de uma criança. Dentro da masmorra, o Sion manda todo mundo ir com calma, porque pode ter armadilhas no local. Foi quando o Choi saiu correndo na frente que nem doido e acabou pisando numa armadilha, fazendo meteoros do Madara cair do céu. Mesmo sendo um bosta, o Sion salvou ele, mas o caminho ficou bloqueado por causa das pedras. Eles precisaram dar a volta, mas iam perder 6 horas do tempo deles. Choi ficou todo cagado de medo. Prota ficou muito puto, dizendo que ele não ia escapar dessa. Choi fala que naquela época apanhou até quase morrer. Só de pensar já dói. Fala que ele deve estar confundindo com outra pessoa. O Prota fala que os dois precisam conversar sozinhos. Ele não precisa ficar com medo. Não é o tipo de pessoa que se vingaria por isso. Choi, pensativo, diz que ele é realmente o tipo de pessoa que faria isso. O Prota fala que se ele quiser, pode deixar os outros escutarem, não tem problema. Choi manda os dois ficarem esperando do lado de fora. Prota fala que ele é aquele maldito que lhe atrapalhou na masmorra e ainda fez ele gastar mais tempo. Choi fica dando desculpa, dizendo que errou porque foi moleque, mas aquilo deveria ficar no passado. Depois que a masmorra acabou, ele foi espancado até quase a morte. O Prota fala que realmente é injusto ele apanhar por algo do passado, mas ele deveria apanhar por algo que aconteceu agora. Mesmo resolvendo o passado, ele precisa pagar pelo futuro. Manda ele ficar calmo, costuma pegar leve com pessoas velhas. Choi fica perguntando o que ele fez de errado. Prota fala que é ele que fica se opondo à mudança do Ryuki de posição. Ele deve saber muito bem que foi ele quem mandou fazer essa mudança, e mesmo assim ele foi contra publicamente. Choi fala que violência não resolve nada. O Prota fala que vai fazer a mesma coisa que ele, vai vazar toda a história da masmorra para os repórteres que ele conhece. Choi fica dizendo que vai processá-lo por difamação. Prota fala que se ele fizer isso, vai atrás dele pessoalmente. Choi fica perguntando por que ele tá fazendo isso. O Prota fala que pode deixar isso passar, mas pelo Ryuki, diz que o contrato dele já vai acabar, então ele vai precisar mandar ele embora de qualquer forma. Choi fica dizendo que pode pedir para ele continuar como atacante, porque ele está fazendo essa intimidação toda. O Prota fala que ele está atrapalhando o futuro do garoto só por causa de como se sente. Choi fica dizendo que está tudo bem, tem muitos jogadores como substituto, mas em troca vai querer 1,5 bilhão. O Prota fala que isso é meio caro. Depois de olhar o local, tudo parece ser de luxo. Mesmo assim ele quer esse dinheiro todo. Quer bater nele só por ele ser um pouco ganancioso. Vai fazer vista grossa se ele vender pelo mesmo valor do seguro de vida dele. Choi fala que esse maldito deve estar falando a verdade. Se for o Seon, ele cobra até o seu fiofó. Começa uma discussão pelos preços, mas o Ryuki acaba sendo vendido por 100 milhões. Choi fica dizendo que pelo menos desse jeito as coisas vão terminar. Choi não tinha como saber o que ia acontecer no futuro. Graças ao Dong, o jogador foi vendido por menos de 70 milhões. O Prota fala que mesmo depois de tudo, só conseguiu juntar 18 jogadores. Ainda não conseguiu os 22. Se pergunta onde estão os jogadores bons. Raeon pergunta onde ele estava esse tempo todo. O Prota pergunta que livro é esse de francês. Fica dizendo que o mundo mudou, tem um livro até para crianças burras. Raeon pergunta se o tio dela não quer ir com ela para França. Durante o final da temporada, Raeon foi avaliada como a melhor jogadora coreana.
Os irmãos Moro não perderam a chance de fazer uma proposta oficial. Depois de finalizar o contrato com a Lumière, ela está ansiosa para estrear na Liga Europeia. Prota fala que era por isso que ela estava querendo aprender francês. Mas o Jake é de confiança, não vai ter problemas. Jake fala que os Moro querem que ele vá presente na França também, para ser o tradutor da Raeon e para pregar o presente dele. Pra quem não lembra, os carecas disseram que iam dar um presente pro Seon. O Prota fala que realmente se lembra disso, mas está ocupado procurando novos jogadores. Jake fala que pode ajudar com isso, ele pode procurar jogadores em Paris, já que a Coreia permite cada clube ter 5 jogadores estrangeiros por equipe. E também vai ser uma coisa boa ele dar uma olhada no nível da Liga Francesa. Prota fala que essa é uma ideia boa. Assim que já vão chegando no aeroporto, já tem vários repórteres esperando por ele. Prota fica puto, dizendo que onde ele vai tem esses merdas. Vê um careca, fala que deve ser tudo culpa dele. Moro pergunta o que o Seon acha de uma entrevista junto com a sobrinha dele. Os repórteres ficam perguntando se ele tem intenção de virar um jogador. O Prota fala que já disse antes, não tem intenção de jogar, só veio aqui pra torcer pela sobrinha dele. Perguntam se ele tem planos de encontrar o antigo companheiro dele, Eric. O Prota fala que ouviu dizer que ele está tendo uma vida boa com uma esposa inteligente. Não vai visitar, mas se ele vier para Paris, iria querer encontrá-lo de novo, já que ele é muito ingênuo. Pensou que ele seria sem teto depois de roubar sua fortuna. Esse é o Eric, desempregado igual a gente, já pula na água dizendo que vai pra França ver um amigo. O capitão pergunta se ele é louco, já que estão no meio do oceano. Enquanto isso, no clube de Paris, os Moros ficam dizendo que estavam esperando por esse dia. Ficam perguntando se o senhor realmente não quer fazer um contrato com eles. O Prota fala que a sobrinha dele já vai jogar, então precisam cuidar dela. Os Moros ficam fazendo várias perguntas para ficar enchendo o saco. O Prota manda eles pararem com essa merda. Raeon já vai pro seu teste físico. Ela precisa derrotar umas sombras. O tempo dela vai ser de 1 minuto. Raeon já pega uma distância das sombras. Elas ficam só olhando paradas. E Raeon já volta com seu teleporte, passando a faca nelas. Termina o teste em 22 segundos. Moro fala que ela realmente é muito boa. Podem terminar de assinar o contrato agora mesmo. Prota fala que é claro que ela é boa. Aos 24 anos, ela está em seu período de crescimento como super-humano, já que deu a receita para ela ficar melhor. Com os treinadores daqui, rapidinho ela vai chegar no limite dela. Contratar uma jogadora dessas por 4 milhões de euros, eles tiveram sorte. Nathan já vem perguntando se o senhor Seon está aqui. O Prota fala que é ele quem está no top 3 melhores do mundo, a pessoa que é mais rápida que o Gerô no seu auge. O Prota pensativo diz que não esperava encontrar ele assim. Esse lourinho gostoso é o Nathan. Quero deixar aqui a minha indignação com aquele site maldito. A merda do site pulou um capítulo quando eu tava fazendo o resumo e agora tive que gravar depois, por isso passou dos meus 18 minutos. Estou com raiva, velho. Depois que os heróis completaram sua última masmorra, muitos super-humanos desistiram de sua arma e começaram a se aposentar. Depois daquilo surgiu o jogo que trouxe os super-humanos para os holofotes de novo. Depois do Seon, ficavam se perguntando quem seria o super-humano mais forte. Muitos nomes eram falados, mas tinha um que todas as pessoas sempre mencionavam: o craque da seleção francesa, 3 vezes o melhor do mundo, Nathan. O Prota fica se perguntando por que um pirralho está lhe encarando. Nathan fala que queria dar um oi pra novata. Raeon fica perguntando o que ele disse. A mãe dela disse que também não sabe francês. Nathan se aproxima dizendo que é um prazer conhecê-lo. O Prota pensativo diz que não sabe porque ele estava lhe olhando daquela forma, mas vai agir educadamente por ser companheiro da sua sobrinha. Nathan já mete um abração apertado. O Prota, olhando o perfil dele, fala que excluindo a resistência, o potencial dele é 90 em tudo, e o superpoder dele de clone é bem irritante. Ele tem potencial para aumentar seus atributos. Ele pode ficar ainda mais forte que o Gerô no auge. Fica se perguntando o que aconteceria se ele enfrentasse o Walker depois deles aumentarem os status. Seria uma luta divertida para assistir. Agora sabe porque as pessoas investem nesse jogo. Está curioso para saber o resultado. Nathan pergunta se ele já fez as pazes com o Walker depois da luta. O Prota fala que aquilo nem foi uma luta, apenas mostrou o verdadeiro potencial dele. Deu para ele apenas um conselho milionário. Os Moro ficam perguntando como foi isso, já que não falaram nada na TV. O Prota fala que ganhou facilmente. Nathan fica perguntando se é possível vencer ele numa luta. O Prota fala que também é humano, dá pra tentar sorte.
Os Moro ficam dizendo que era isso esperado do melhor do mundo. Nathan, pensativo, diz que tenta o máximo possível evitar lutar diretamente contra o Walker. É difícil dizer com 100% de certeza se venceria numa luta contra ele. Fica se perguntando quão forte é o C1. Pensou que fosse impossível lutar contra ele porque ele estava morto. Mas agora ele está de volta. Precisa lutar contra ele, não importa como. O Prota fala que o garoto está com aquele mesmo olhar de antes. Manda Raeon tomar cuidado com o Nathan. Deve ter muitas garotas de olho nele. Raeon fala que ele não faz o tipo dela. A mãe já pergunta que tipo interessa a ela então. Raeon fala que gosta de homens corajosos e bravos. E fica encarando o Seon toda encoradinha. A mãe dela fala que esses caras só dão problemas. O Prota fala que não acha uma boa ideia ela namorar alguém como o Walker. Depois disso, as duas vão fazer compras na Shen. Nathan fala que vai ficar de olho nas duas. O Prota fala que fica mais preocupado ainda com isso. Os Moro falam que agora pode ir para a oficina, pegar o presente dele. O Prota fala que esse local é muito legal, tem muitos itens bons. O Careca fala que depois da guerra perderam muitas coisas porque ninguém comprava mais armas. Mas com o jogo conseguiram fazer muitas pessoas comprarem de novo. Fizeram para ele uma arma que ele vai poder usar facilmente. Já mostra alguns bastões, dizendo que se ele apertar o botão vai se transformar. Assim que o Sion aperta o botão e coloca a aura, vira uma lança comprida e grande. O Prota fala que gostou, que ela é bem compacta. Agradece pelo presente. Os Moro fala que ele não precisa agradecer, já que ele não vai ser o único usando. Se as pessoas souberem que ele usa, vão conseguir vender várias réplicas. O Prota fala que nunca deveria ter agradecido esses vagabundos. Os Moro mandam ele não se preocupar com isso. Vão dar 1 milhão de euros para usar a imagem dele. E vão pagar 3 milhões por cada partida que ele participar usando ela. Por dinheiro, o Sion fala que aceita na hora. Como dono de um time, era muito dinheiro para recusar. O Prota assina seu contrato. Os Moro mandam ele não esquecer que não pode jogar a arma dele fora. E apenas jogadores podem manter as armas. O Prota fala que tem imunidade a tudo. Os Moro falam que talvez ele não consiga passar pela Receita Federal, já que eles estão taxando tudo. Mas ele tem uma solução muito fácil para isso, já que ele não pode porque não é jogador. Tudo que ele precisa fazer é se registrar como um. Raeon já chega das compras. Prota fala que tá quase morrendo de cansaço baiano. Algumas horas atrás, os Moro ficaram enchendo o saco para ele se registrar, para poder passar na Receita Federal com a arma nova dele. O Prota ficou muito puto, porque esse já era o plano deles desde o começo. Naquela hora, tudo que passava pela sua cabeça era destruir a cabeça de coco dos dois carecas. Os Moro são os maiores fãs do C1. Compraram o carro dele no leilão e até mesmo as coisas que ele não usava como diário. Prota quase chorando, fala que queria jogar de vez em quando na Liga Amador para ganhar um dinheirinho, mas acabou se registrando como um jogador de verdade. Os Moro ainda voltam para perguntar se ele não quer assinar um contrato. O Prota manda eles irem embora ou vai testar sua nova arma neles. Raeon ficava dizendo que queria jogar com o tio dela para fazer jogadas combinadas. Nathan já brota do céu perguntando o que ele acha de testar a arma dele, já que amanhã eles vão ter um treinamento simulado. Acha que seria divertido ver o Seon participar também. O Prota fala que ele nem tá tentando esconder a competitividade dele. Acha que ele vai ser um garoto bem interessante. Chama ele pra jogar uma partida. No dia seguinte, vários Fusca na garagem. Todos os jogadores se reunindo pra treinar. Raeon dizendo que vai acabar com todos. O Prota manda ela relaxar um pouco, porque tá parecendo uma caipira. É igualzinho o pai dela quando entrou na masmorra todo nervoso. Manda ela ver como os outros jogadores estão calmos. Os jogadores já ficam perguntando se aquele homem é o homem mais forte do mundo. Raeon fala que todos estão olhando pro tio dela. Ela não precisa ficar tensa, não tem ninguém mais sortuda que ela aqui. Um negão já vem chegando, dizendo que é o Lucas, o tanque principal do time. Fica feliz pedindo pro Sion assinar a camisa dele. O Prota manda ele cuidar bem da sobrinha dele a partir de agora. Pensativo, diz que ele parece ser estranho, mas é uma boa pessoa. Precisa pedir pra sobrinha dele virar amiga daquele cara, já que os atributos desse cara são monstruosos. Lucas tem a maioria dos seus status no limite, com algumas habilidades de resistência. Mesmo que o Nathan seja o camisa 10, o único que é quase impossível de lidar é o Lucas. Ele é alguém que pode facilmente competir pelo top 3 com o Nathan. Ele seria bom mesmo se não fosse um tanque. Fica se perguntando o que é essa bênção das ervas. Se ele tem um poder pra isso, quer dizer que ele gosta de planta. Nathan fala que o Lucas fora de batalha
Ele tem um grupo para proteger árvores do mundo. Vocês pensaram o que, hein, seus mentes poluídas? O Prota fala que ele parece um pouco animado. Nathan fala que finalmente vai poder realizar o sonho dele. Sempre teve a vontade de superá-lo. Ele era o super-herói mais respeitado, mas também era um obstáculo para ser superado. Mas como ele tinha morrido, pensou que era apenas um sonho que nunca iria realizar. O Prota pergunta se ele quer tentar derrotá-lo. Nathan fala que humanos sempre são sonhadores e sempre vai lutar pelo seu sonho. O Prota manda ele tentar e fazer o melhor pelo sonho dele. O treinador já aparece dizendo que vão direto ao ponto, a divisão de times, já que normalmente os dois principais fazem as divisões, mas como tem um convidado, ele vai participar. Quem vão formar os times vão ser o Seon e o Nathan. O Prota pergunta como vai ser a divisão. O treinador fala que eles têm um jeito especial de fazer isso. O Prota fica nervoso, dizendo que precisa aprender isso para levar pro time dele. O treinador fala que a divisão vai ser no pedra, papel, tesoura. O time do Seon fica o Lucas e a Raeon. O resto é bucha, nem importa. No time do Nathan, também não importa, só ele que é o importante mesmo. A partida entre os dois times vai começar. O Prota fala que o local de batalha é um campo aberto, vai ser uma batalha cara a cara. Tá muito óbvio que fizeram isso de propósito para ele lutar contra o Nathan. O treinador manda todos se prepararem. O Prota já começa a sua formação, manda o Lucas ser o tanque principal, o Lourinho manda ele ser linha de frente e manda todos jogar ao redor da linha do tanque de frente. Lucas fica perguntando como ele conhece a equipe dele, já que fez a formação padrão de batalha deles. O Prota fala que estudou um pouco o time francês, mas é claro que isso é mentira, né? Fala que vai marcar o Nathan, já que ele vai fazer o mesmo também. Lucas fica dizendo que vai ser um V1, não sabe se vai conseguir prestar atenção na batalha para ver essa luta. O Prota fala que agora vai dar uma olhada nos oponentes, vê que o Nathan é um usuário de adagas gêmeas, é uma arma irritante de enfrentar, mas já tem um jeito de lidar com elas. Quando as pessoas usam adagas gêmeas, normalmente elas têm uma taxa maior de ataques com a mão dominante. A outra mão é usada só como suporte. Está curioso para ver o Nathan nessa partida, para ver se ele é canhoto ou destro. A contagem regressiva começa. O Prota fica mandando os meros mortais vir pra cima. O treinador fica perguntando se o Seon sabe que o Nathan é naturalmente ambidestro. Para quem não sabe, ele consegue usar as duas mãos. Não que não consiga usar duas mãos sem ser ambidestro, mas vocês entenderam, né? Os Moro falam que o Seon provavelmente não sabe disso, ele não procura essas coisas. O treinador fala que vai ser difícil enfrentar o Nathan, já que os padrões de ataque sempre vão mudar. No momento que ele achar que descobriu o padrão, a cabeça dele vai explodir. É por isso que jogadores com uma boa observação são os que mais sofrem contra ele. Além disso, os clones aumentam o ataque para 4 direções. Fica perguntando se vão ter a chance de anunciar o Nathan como o jogador que derrotou o Seon. E acabou.